Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com cenas muito intrigantes que eu iria compartilhar com vocês, num dia repleto de muitos acontecimentos e perdas, em várias áreas, no campo da política e no campo das artes. Na música brasileira, hoje nós perdemos Rita Lee. E quando um artista parte, as pessoas que se identificam com esse artista, com a sua obra, elas sentem como um pedaço das suas vidas também, indo embora também, partindo também. Quantos de nós não temos algum tipo de identificação com uma canção, com uma música, que registra um momento da nossa existência, da nossa vida, muitas alegrias, muitas explicações para as situações que a gente vive, né? Como diria Nietzsche, a vida sem música não faria o menor sentido. Alguns dizem que a música é a forma de você se conectar com Deus também. Então, quando uma pessoa parte e deixa esse vazio, muitas pessoas hoje estão chateadas, então se você é uma delas, o meu grande abraço a você. Hoje partiu também o Davi Miranda, companheiro do Glenn Greenwald, depois de ter ficado muitos meses ali internado, uma perda prematura, enfim, e era um militante, era uma pessoa muito envolvida no campo da política, então o Brasil hoje também perde uma pessoa muito valorosa. Bom, eu tinha que fazer esse registro aqui com vocês porque todo mundo vai ficar hoje falando muito do papel de Rita Lee, que de um certo modo também desenvolveu um papel político, um papel de crítica social, um papel de crítica ao papel colocado para as mulheres, para as pessoas. Ela tem letras muito interessantes, ela era muito talentosa, era uma artista que era compositora, ela era música e era cantora, então ela era plena, ela era completa e uma pessoa muito crítica, muito ativa, enfim, então Fica esse registro aí, meu abraço a todo mundo que vai ficar curtindo aí muitas músicas da Rita Lee e fazendo sempre essa viagem no tempo para momentos bacanas que viveram, Bom, e aí a gente chegando aqui na nossa realidade nua e crua, a gente tem situações aqui que são muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês. Hoje mais cedo já fiz aqui um paralelo, eu quero ressaltar, quero sublinhar esse paralelo entre o que aconteceu aqui no nosso país, o banditismo e a miopia programada, o esquecimento consciente, a ocultação de criminosos que os grandes veículos de comunicação fizeram nas nossas barbas, E eu quero mostrar para vocês, quero pontuar com situações que aconteceram no passado. Mas antes de entrar nessas questões objetivas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, antes que eu me esqueça, Você aqui é muito bem-vindo, se inscreva no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha. Todos os dias eu abro um chat aqui no nosso portal, que é um momento muito bacana, onde eu consigo ali interagir com vocês. Isso é um momento muito gratificante aqui do nosso portal, você está desde já convidado, é sempre entre 5 horas e 5 e meia. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, e jamais se esqueça de dar o seu joinha e também de mandar os seus comentários, tá bom? Que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Bom, então, gente, mais cedo, eu conversei com vocês aqui sobre essa coisa absurda, que não escapa de um olhar mais crítico, Como é que nós tivemos aqui no nosso país pessoas absolutamente desqualificadas, pessoas que estavam em funções erradas, obedecendo uma pessoa absolutamente irresponsável, um assassino, que não tem como a gente falar de outra maneira. Como é que pode isso ter passado e não ter sido objeto de um questionamento permanente? Como é que pode você dar espaço para uma pessoa que está absolutamente comprometida em te fazer mal ao Brasil? Como é que nunca foi feito um questionamento permanente? Olha, Pazuello, ministro da Saúde, isso não é possível, isso tem que ser denunciado, isso é um crime. Tem um outro militar ali como número 1 do Pazuello, isso também não pode. No entanto, isso tudo era tratado assim como a normalidade, se questionava o conteúdo das pessoas dizendo alguma coisa que não tinham nada a dizer, não tinham capacidade para dizer alguma coisa. Gente, hoje, só para fazer esse paralelo, hoje o ministro Flávio Dino foi lá no Senado, foi ser ali questionado ali pelos senadores, por uma série de questões. Os questionadores levam uma bagagem muito grande de informação, E o ministro Flávio Dino, ele simplesmente destroçou. Todas as coisas foram colocadas ali, mas com argumentos, com inteligência, com bom senso, bom humor, enfim.
Vejam a diferença de você ter uma pessoa gabaritada, uma pessoa qualificada numa área para dizer algumas coisas sobre o assunto e alguém completamente irresponsável, desclassificado, desqualificado, oportunista e vigarista. É uma diferença muito grande. Então eu mostrei para vocês porque surgiu esse personagem, o senhor Elcio Franco, e dando entrevista coletiva, né, que na verdade não foi entrevista coletiva, foi um pronunciamento, leu uma nota e saiu sem dar a menor trela para a sociedade, para o jornalismo aqui no nosso país. Isso foi aceito pelos veículos de comunicação, esse tipo de comportamento passivo diante do crime que fez tanto mal aqui no nosso país, né? Os pronunciamentos eram muito lacônicos, eram sempre feitos assim com essa formatação aqui. Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde. É que não pegou aqui no comecinho, gente, mas é o seguinte, o cidadão chega, não é nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, né? É assim, nota de esclarecimento, né? Olha só que coisa mais patética. Deixa eu colocar até o áudio aqui mais perto, vamos lá. Nota de esclarecimento. Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde, por meio de videoconferência com os governadores de estado, esclarece-se o seguinte. Houve uma interpretação... Esclarece-se o seguinte, né? Quem está esclarecendo o quê, gente boa? Interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde. E aí houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde. Bom, isso foi normalizado, foi naturalizado, ninguém nunca questionou isso, né, a fundo, né? E isso foi, gente, uma coisa pré-ordenada. Não é que os redatores dos grandes veículos de comunicação não estivessem percebendo isso, eles percebiam, só que havia também o interesse de não destruir o governo Bolsonaro, não tirar o Bolsonaro do poder, não colocá-lo na cadeia, provocar o impeachment, porque isso estava garantindo o assalto ao povo brasileiro na área econômica, com muitos desdobramentos que estão pipocando agora no governo Lula, com uma entrega absolutamente criminosa da Eletrobras para grupos privados. E aí a gente vai ver como é que essa história toda se desenlaçou e como o discurso criminoso é colocado na boca de algumas pessoas de uma forma absolutamente invernizada para iludir a sociedade brasileira. Bom, gente, sobre essa questão de dar espaço para criminosos falarem, os veículos de comunicação eles são muito reincidentes nessa história, né? Aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, é público e notório que criminosos, grandes chefes de organizações criminosas tinham envolvimento com o carnaval. Ainda há notícias que alguns deles ainda têm, né? Funcionavam ali como patronos de escola de samba. Um deles, um dos mais famosos, foi o Castor de Andrade aqui no Rio de Janeiro, que a sua organização criminosa tinha nas costas, né, mais de 50 homicídios, dentre outros tantos crimes, né? Rodou uma lenda durante muito tempo que o jogo do bicho não se misturava com outros crimes. Depois se descobriu que o Castor de Andrade, a sua organização criminosa, também tinha vinculação com o tráfico de drogas. Bom, isso tudo era de conhecimento e o Castor de Andrade passou uma parte da vida dele preso por conta disso. Mas para a Rede Globo de televisão no Carnaval, se ignorava esse tipo de situação e se dava espaço a uma pessoa com esse tipo de participação social, vamos dizer assim, né? Acompanhe aqui porque essa cena aqui é muito hilária, muito intrigante para dizer o mínimo. Vamos lá. Vamos aos camarotes com Fábio Fanúcio. Em anos anteriores, o presidente de honra da mocidade vinha para a avenida durante as 4 noites, agitava, ia para a pista, mas esse ano essa é a primeira vez que ele está aparecendo em público. O que aconteceu, seu Castor de Andrade? Que o senhor esse ano até agora não tinha aparecido? Há 2 anos atrás, eu não frequento a Batalha do Samba por motivos óbvios. Eu tive em Cana os 2 últimos carnavais, de modo que não podia estar aqui. Ele só estava se prevenindo por enquanto. É evidente que agora eu já estou com a minha situação regularizada e posso vir à Batalha do Samba. Então eu estou aqui... Não foi fofo? Não foi fofo, gente? Eu estava em Cana. Isso é maior naturalidade, organização criminosa com mais de 50 homicídios, enfim. Mas isso foi incorporado, né? Depois os meios de comunicação fizeram uma autocrítica, porque até mesa redonda
com os principais contraventores aqui do nosso país, a gente via à noite, na programação da maior empresa de comunicação do nosso país, na maior tranquilidade, né? Isso se repetia em outros momentos também. A gente pegava assim, toda vez que tinha o começo dos desfiles, esse tipo de espaço para pessoas que tinham essa folha criminal. Aqui na avenida, o presidente de honra da Mocidade Independente Padre Miguel faz um discurso pedindo a garra, a vibração e a força da escola para entrar na avenida. A passarela estava toda... Mas aí uma pessoa desatenta poderia falar assim, vem cá, mas esse aí não é bandido? Ele não comanda uma organização criminosa? Não tem um monte de homicídios nas costas dele? Como é que você está sendo entrevistado como fosse uma coisa absolutamente natural, né? Então, gente, guardadas as devidas proporções, foi isso que aconteceu aqui no nosso país, né? E a gente tem que sublinhar isso o tempo todo, porque o crime que aconteceu contra o povo brasileiro não teria acontecido se os olhos da imprensa, dos grandes veículos de comunicação, fossem mais atentos e quisessem, de fato, livrar o Brasil de muitas mortes, como, de fato, elas acabaram acontecendo. Bom, uma pessoa extremamente qualificada no ambiente pode responder perguntas da sua área sem o menor problema, né? Teve uma cena hoje que foi muito hilária, foi do Flávio Dino respondendo o senador Marcos Duval, absolutamente desqualificado, né? Fez uma série de chacotas e depois ele tomou uma na cabeça. Vamos acompanhar aqui. Para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquara tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer, que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia, claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto, a exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado, e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate. Então, gente, provocou riso que o humor faz parte, né, desse arcabouço aí de inteligência para você reagir a coisas que são jogadas nas suas costas. Eu queria colocar para vocês um trecho também que ele falou, ele reagiu ali ao Rogério Marinho, mas vou deixar para um outro encontro, porque eu quero entrar aqui no assunto também que tem a ver com esse legado, né, do crime organizado na política aqui no nosso país para a nossa realidade. Hoje o jornal O Globo está mandando essa aqui, ó. Tá gritando para todos os lados, né, que o Lula não deve rever absolutamente nada do que foi feito na Eletrobras. Ao tentar restatizar a Eletrobras, Lula sabota seu governo. Olha só, o Lula não está querendo restatizar a Eletrobras, não, né? Infelizmente, porque deveria, porque foi feita muita falcatrua, né, nessa patifaria aí. A matéria aqui no Valor Econômico. O Ministério das Minas e Energias e a AGU defendem a ação direta de inconstitucionalidade contra a venda da Eletrobras. Ações caem. E aí, depois eles colocam aqui, ó, o discurso que você toda hora escuta, né? Que mexer na privatização mexe nas regras do jogo. Rever pontos da privatização da Eletrobras representa grande abalo à segurança jurídica. Helena Landau. Olha só, se a coisa foi feita no crime, se a coisa foi feita na ilicitude, na ilegalidade, então, quer dizer, se o ladrão me assalta, leva meu celular, leva minhas coisas, eu querer reaver aquilo, eu estou mudando a ordem jurídica, eu estou criando uma instabilidade, aquilo que passou, tem que ficar assim mesmo. Não dá, né, gente? É muita
picaretagem desse tipo de discurso. Quem diz isso, não sou eu só, né? Quando a gente pega o que foi dito aqui pelo ministro do TCU, o Vital do Rego, ele dizia o que estava acontecendo aqui. Era um processo de lesa pátria. Vamos nos lembrar que uma das pessoas, dos artífices dessa história, foi o almirante Bento Albuquerque, aquele dos diamantes, né? Diamantes malocados, o Bento XVI. Ele estava pilotando a entrega do patrimônio público para o setor privado. Isso pode explicar muitas coisas no meio dessa trajetória dessas criaturas, né? Mas vamos ver aqui um trecho aqui da entrevista do Vital do Rego sobre esse assunto. Não cabe me preparar para a segunda fase do processo, que é uma fase da capitalização, e é a privatização propriamente dita. A União encolhe, deixa de ser a gestora da Eletrobras e passa para a iniciativa privada. Isso está na contramão, Mona Lisa, Caio e Renato, está na contramão de todos a linha de pensamento mundial a respeito de dependência de países que dependem da energia das usinas hidrelétricas. Eles não privatizam. Por quê? Porque essa energia é fundamental para momentos de pico, momentos de risco energético. Ele cita todos os países aí, os países mais desenvolvidos do mundo que não fizeram a privatização do seu setor energético, e aqui no Brasil a gente assiste o crime e a gente tem que se conformar. Então tem que ir para cima mesmo, mas olha, está faltando comunicação, está faltando força, né, para que o governo consiga enfrentar essas situações, porque a comunicação está zero. Nós estamos sendo pautados ainda pelos grandes veículos de comunicação. Se essa postura do governo atual não mudar, muitas dificuldades continuarão a acontecer e nós vamos ter muitas dificuldades para reverter o assalto às situações que foram feitas contra o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, amanhã a gente vai ter essa situação aqui, ó, só para finalizar nosso papo de hoje. O Collor começa a ser julgado amanhã por corrupção. STF julga denúncia contra Collor. Gente, a pena pode chegar até 22 anos de cadeia. Vamos acompanhar, né? Mais um aliado de Bolsonaro. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Vida que segue. Tchau.